Olá pessoal, tudo bom? Então, eu estava às voltas com uma questão que é a seguinte: Tesouro IPCA é um título maravilhoso, a gente adora ele. É, tem a versão que te paga juros, tem a versão que transforma o patrimônio em renda, que aí você pode gastar na aposentadoria, pode gastar para educação, que aí é mais curto o prazo de pagamento. E tem a versão principal, que é a melhor para acumular patrimônio. Ele é realmente um investimento sensacional. A gente fica tranquilo com a rentabilidade real, ou seja, acima da inflação. É isso aqui que quer dizer rentabilidade real, né? Que aqui no caso é bruta, porque não está descontado o imposto de renda ainda. Só que fica aquela questão, né? A gente está vivendo o plano real desde 94, inflação média do Brasil no plano real 6% ao ano. Então, esse título é muito tranquilo para esse cenário, para essas condições aí de ventos, pressão atmosférica, temperatura, e enfim, né? Muito tranquilo. Se a inflação desgarra um pouquinho para 10, 11 ou 12%, como aconteceu em 2002, 10% tivemos em 2015, em 2021. Quando a inflação desgarra um pouco, você está protegido, porque o VNA, que é onde a gente chega quando o título vence, valor nominal atualizado, está sendo corrigido diariamente pela inflação, e quando não é a inflação cheia, é usada a estimativa da Ambima. Então, em todos esses cenários, a gente está muito tranquilo, muito seguro. Só que vem a questão, né, pessoal? Pessoal aí um pouquinho mais curtido na experiência, e o meu público tá aí muito próximo da minha faixa etária também, então já entenderam, né? A gente viveu o período da hiperinflação, que alguns, né, que me escutam, talvez tenham nascido depois do Plano Real, não fazem a menor ideia do que foi a hiperinflação no Brasil, pessoal. Hiperinflação era uma coisa pavorosa. A gente, assim, a pessoa recebia o salário e tinha que fazer aqueles ranchos enormes. Eram filas no supermercado, porque o preço mudava 3 vezes ao dia. Existia, ainda existe, né, as maquininhas etiquetadoras, só que hoje não é mais popular, né? Mas na época era. Etiquetavam-se os preços de todos os produtos individualmente 3 vezes ao dia. Era um pavor, uma coisa horrorosa. Eu achei um site aqui para mostrar. Claro, a parte numismática hoje, historicamente, a gente olha todas as trocas de moeda que houve, as cédulas, tudo isso é muito interessante do ponto de vista histórico, mas na época foi muito complicado. E aqui nós temos a inflação no período, entre 79 e 95, para a gente ter uma ideia de quanto que era a inflação naquele período. Chegou a 2.400% ao ano, pessoal. Quando caía um pouquinho, é porque tinha algum plano, aqui, plano Bresser, 91 foi a tentativa do Collor, 86 foi o primeiro, foi o plano Sarney, né? Olha aqui em 84, a inflação já estava 215% ao ano. Então aqui foi uma época muito complicada, pessoal. Então a gente pensa assim, será que o Tesouro IPCA nos protegeria nesse cenário aqui, com 2.000% de inflação ao ano? É uma pergunta e tanto, né? E talvez muitas pessoas não tenham muita ideia. Ou alguns podem pensar o seguinte: não protege, porque o imposto de renda, como ele vai aumentando junto com o acumulado, porque ele é 15% do seu resultado bruto final, ele vai acabar tirando parte da inflação, que foi correção do seu investimento. E aí a gente tem até exemplos matemáticos assim simplificados, ou seja, errados, em que se usa essa taxa aqui
e se retira os 15% do imposto de renda desta taxa aqui, o que está muito errado, porque a rentabilidade final do título a gente não sabe, porque a gente não sabe o quanto que vai somar aqui. Vai ser 5, vai ser 6, vai ser 10, vai ser 100, vai ser 1. Isso muda completamente o cálculo, principalmente em valores extremos. Então, pessoal, se a gente for usar aquilo de calcular, e o pior é que eu já caí nesse erro. Ó, fazer isso aqui e dizer que o IPCA 29 rende IPCA mais 4,4 está errado, porque eu não sei a inflação. E sim, isso muda nos extremos. Inflação extremamente baixa ou extremamente alta, muda. Como é que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que fazer o caminho das pedras. Ou seja, nós temos que estimar uma inflação para daí chegar ao valor monetário do título lá no dia 15 de maio de 29, para daí sim calcular o ganho de capital, o imposto de renda, o valor líquido e aí sim ver a rentabilidade final do título. E ver se ele ganha da inflação, de fato, ou da hiperinflação, que é a pergunta do nosso vídeo. Então, pessoal, vamos lá para a planilha para dar uma olhadinha nisso tudo? Então, estão aqui os dados, pessoal. Tesouro IPCA 29, então, copiado ali do site do Tesouro, no dia 13 de setembro de 23, dado do fechamento, preço do fechamento. Então, vamos mostrar para vocês como é que eu construí isso aqui, para a gente entender se o IPCA 29 nos protege da inflação, de uma inflação mais esticada e da hiperinflação. Então, pessoal, para 6% de inflação, como é que a gente faz a continha, tá? DU são dias úteis para o vencimento, que eu tirei da calculadora do Tesouro Direto, tá aqui. Então, o VNA hoje, 13 de setembro, quando eu gravo o vídeo, 4.138. Então, qual é a primeira conta a fazer? Estimar o VNA no dia 15 de maio de 29, que está aqui. A 6% de inflação ao ano, esses 4.138 se transformarão em 5.749. Depois disso, eu calculo o ganho de capital, que é a diferença desse valor aqui para o preço pago no título. Então, eu tenho 2.641 de ganho de capital. O meu imposto de renda, alíquota de 15%, após 2 anos de investimento, em cima do ganho de capital, logo R$ 396, o que me dá um valor líquido a receber de 5.300, certo? Então, pessoal, esse 5.300 aqui, o valor líquido no bolso, tá? Eu não estou considerando a taxa B3 aqui para a facilidade da comunicação. E também é um valor, é 0,2% ao ano. Isso aí não chega a 1% no caso desse título. Então, pessoal, como é que eu sei se eu ganhei da inflação de fato? Ora, eu pego o investimento inicial, o capital inicial, 3.108,20, e reajusto ele pela inflação, que eu vou colocar aqui. E a planilha já me dá a resposta. Ou seja, 4.318. Se o meu investimento tivesse rendido somente a inflação, eu receberia lá no fim 4.318, que é o que os meus 3.108 de hoje se transformarão se a inflação for exatamente 6% ao ano até 15 de maio de 29. Entendido isso, pessoal? Acho que não é difícil. E a diferença que fica entre os 5.300 e os 4.300, os R$ 1.000 aí, é exatamente a diferença líquida acima da inflação, que não é 5,21, é um pouco menos, porque a gente já está calculando líquido do imposto de renda. Então a gente viu aqui que com uma inflação de 6%, o IPCA 29 não só te protege da inflação, como ele sim te dá uma rentabilidade acima da inflação, porque o seu resultado final é superior ao que seria o seu investimento corrigido apenas pela inflação. Então eu vou deixar em amarelo esses dois números, porque eles realmente são muito importantes. Porque como a minha planilha está toda linkada,
está toda indexada, né? Eu vou mudando os dados de inflação aqui e ela faz para mim já o valor líquido a receber e o valor corrigido do investimento somente pela inflação. Porque a teoria que gira na internet, pessoal, é que a partir de alguma taxa, o imposto de renda vai ser tão alto que ele vai te fazer empatar o capital com a inflação. Vamos ver se isso é verdade? Se isso resiste ao teste da matemática? Vamos lá. Então vamos devagarinho. Se eu colocar 7% aqui, tá ali, ó. Continuo muito bem. Ó, continuo recebendo bem mais do que a correção pela inflação apenas. E a diferença vê que vai crescendo, né? Então você tem uma rentabilidade real aqui. Olha, 12% ao ano, pessoal. Durante mais de 5 anos, que é o vencimento do IPCA 29. Olha, é osso de aguentar, hein? Vai ser muito complicado você achar investimentos tão bons assim, rendendo 17,20% ao ano. Ainda, ó, uma grande diferença entre o valor líquido final e o valor corrigido pela inflação. Vamos colocar aqui um número pesado agora, 100%, certo? Porque esse 100% aí está na cabeça de muita gente, por situações parecidas que a gente vive no continente. Olha só, pessoal. Aqui a situação já ficou bem interessante, porque apesar de não ser ainda uma... Se bem que dá para dizer que é uma pré-hiperinflação. Com certeza 100% ao ano não é uma inflação normal. Nós ainda temos o quê? Ganho real, pessoal. Nós temos um ganho real aqui de 21 mil reais. Estou fazendo a conta de olho, tá? Porque você recebe 176 mil e o capital corrigido pela inflação seria 155. Logo, você teve ganho real. Você teve ganho acima da inflação. Olha o absurdo que fica o imposto de renda. O imposto de renda fica quase que 10 vezes maior o investimento inicial. Mas o valor bruto total, ele é tão grande que mesmo assim você acaba ganhando da inflação. Olha que loucura. Uma inflação de 100% até o vencimento. Agora, pessoal, vamos progredir. Vamos colocar 1000%. Aqui sim, hiperinflação. Olha que loucura. Que loucura isso aqui. Você recebe 2 bilhões 646 milhões 533 mil. 2 bilhões aqui. O 3 mil virou 2 bilhões. E pela inflação, vira 2 bilhões 338 milhões. Olha aqui, ó. Tem uma diferença, tá? De 310 milhões, que é claro, a gente não consegue nem entender essa diferença pelos valores de hoje, tão absurdo que é isso aqui. Mas veja, com inflação de 1000% ao ano, o título ainda te dá rentabilidade acima da inflação, mesmo com o imposto de renda. Pessoal, esse conteúdo simplesmente não existe na internet. Ninguém fez a conta, que é super simples de fazer. Ora, você sabe quanto você vai receber no título? Sabe, é o valor nominal atualizado pela inflação. Você sabe quanto você investiu e você vai então estimar a inflação do resultado final e do seu investimento inicial. E aí você vai comparar os resultados. E aí vai calcular o imposto de renda. E ver pelo líquido. Então, pessoal, e por que eu fiz aqui na planilha? Porque justamente eu queria tirar da audiência aquela desconfiança que pode ficar. Ah, não, Natan, mas você está fazendo na calculadora do Tesouro Direto. Da calculadora do Tesouro Direto, sei lá como é que aquilo foi programado, pode vir qualquer resultado.
Então, por isso, eu fiz a conta aqui manualmente. Eu programei cada célula aqui para fazer exatamente a continha certa. E, pasmem, pessoal, o título te protege por uma inflação de 1000% ao ano. Vamos colocar 2000. Ó, vai para... Será que eu consigo ler esse número? Milhões, bilhões. 101 bilhões, valor líquido, e valor corrigido pela inflação, 89 bilhões. Tem rentabilidade real aqui. E os 2.400 e tanto que a gente viu ali no site? O recorde, né? Ainda tem rentabilidade real, pessoal. Então, eu espero que esse vídeo aqui abra muito a cabeça dos investidores para ver que sim, pessoal. No Tesouro IPCA nós estamos protegidos para inflações baixas, para repiques de inflação, como já aconteceu no Plano Real, e até para cenários de hiperinflação. Tá? Então, minha gente, ajuda a compartilhar esse vídeo, ajuda esse canal aqui a atingir mais pessoas, porque realmente eu sou uma voz solitária na internet que fica falando, olha, o Tesouro Direto, ele realmente é um investimento para a vida. Ele é um investimento para a vida. E ele tem um potencial sensacional. Só que as pessoas têm que ficar no papel. Olha, em cenários de hiperinflação, o que vai ter de gente enlouquecendo, fazendo marcação a mercado, eu não faço ideia. E todas vão perder. Porque isso aqui tu só garante ficando até o vencimento. Então sim, pessoal, temos proteção contra inflação, contra inflação exagerada e contra hiperinflação. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça essa mesma simulação para o IPCA 35, que eu acho que é o mais recomendado e um dos títulos mais investidos hoje em dia no Tesouro Direto, e também para o IPCA 45. Deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo que é muito importante. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá pessoal, passando para dar o disclaimer, agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal, todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento, a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube, a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.